Maravilha, tá bom. Semana passada nós falamos da vida de Davi e do ato de generosidade de Davi com um homem, filho de Jonatas, chamado, como é que é o mesmo nome dele? Eu estava na célula e perguntei não foi na célula, foi na reunião com os adolescentes, que eu faço online segunda-feira. Como é que foi mesmo o nome daquele que Davi abençoou? Aí um adolescente, deixa eu lembrar, Fibosete. Mefibosete. Davi, ele foi generoso com esse homem chamado Mefibosete, que era aleijado das duas pernas e estava em um lugar esquecido chamado Lodebar. Davi foi uma bênção na vida de alguém que não podia oferecer nada. Mefibosete, aleijado das duas pernas, esquecido, lá em Lodebar. Com uma pessoa assim, Davi aplica generosidade. Mas não foi só com essa situação que Davi aplica generosidade. Davi, ele aplica generosidade também com o Senhor. E não foi por alguma coisa que ele queria receber do Senhor. Ele aplica generosidade com o Senhor por aquilo que ele já tinha recebido de Deus. Ele reconhecia que a vida dele é um presente que Deus deu. Eu quero falar com vocês sobre esse ato. Que esse ato, ele acontece por causa dessa palavrinha aqui, ó. Como é que é o nome dela? A gratidão é a mãe da generosidade. Nós não vamos conseguir manifestar generosidade se não tivermos um coração grato. Tudo começa com gratidão. E eu quero que vocês abram a Bíblia junto comigo no Salmo 116, verso 12. Nós vamos ler a palavra de Deus. Salmo 116, verso 12, diz assim. É Davi falando. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Alguém pode dizer aleluia? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Põe a mão no coração, fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos glorificar ao teu nome através desse momento da sua palavra. E para glorificar ao teu nome, nós colocamos o nosso coração aberto para ouvir a tua voz. Então pedimos, fala conosco, Senhor. Traz resposta e direção para a nossa vida através da sua palavra. Me usa como um canal, como um instrumento em tuas mãos. E que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus seja glorificado aqui nesse lugar. Nós oramos junto como igreja e se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Essa é uma pergunta que somente as pessoas gratas fazem. É o tipo de pergunta que é feito por alguém que tem gratidão no coração. E Davi faz essa pergunta. Ele faz essa pergunta para ele mesmo. Por diversas vezes você vai ver na Bíblia Davi conversando com ele mesmo. Existe um outro salmo que ele diz assim: ó minha alma, por que anda assim perturbada? Por que está assim inquieta? Espera em Deus.
Nessa conversa que ele tem com ele mesmo, ele pergunta: Davi, o que você pode fazer para agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na sua vida? E aí eu quero que você faça agora essa pergunta para você. A pergunta que você precisa fazer é: você é grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida? Pense. É grato mesmo ao Senhor pelo que Ele tem realizado na sua vida? Segunda pergunta: você tem sido generoso com as pessoas e com a obra de Deus por causa de tudo que Deus tem feito na sua casa e na sua vida? Porque isso é o que Davi nos mostra aqui. Davi nos mostra um ato de generosidade que é ativado pela gratidão que ele tem no coração. Em um momento como esse, irmão, nós precisamos fazer uma reflexão dos últimos anos, dos últimos meses, dos últimos dias, as coisas que Deus tem realizado em nossa vida e em nossa casa, e dizer em uma oração: eu sou grato a Ti por isso, Deus. Eu te agradeço por isso, Deus. Eu te louvo por isso, Deus. Eu te adoro por isso, meu Deus. Eu te agradeço por isso, meu Deus. Quantos podem agradecer a Deus e dar um aplauso de honra a Ele, glorificando a Ele e dizendo: eu te agradeço, Deus. Se não tivermos gratidão, não aplicamos generosidade. E por não aplicar generosidade, nós ficamos com a nossa vida sempre paralisada, no mesmo nível, ou descendo, melhora um pouquinho, desce de novo, piora mais um pouquinho, porque falta a gratidão ativar a generosidade. Vamos ver por que algumas pessoas não conseguem ter a gratidão no coração, e eu quero que você avalie isso junto comigo. Primeiro, existem pessoas que não conseguem ter gratidão no coração porque elas têm um grande complexo de inferioridade. Elas se acham pobres, coitadas, e por isso elas se colocam como vítima. Por ter esse complexo de inferioridade e se colocar como vítima, ela pensa o seguinte: as pessoas me ajudam porque eu preciso. As pessoas me ajudam porque elas são obrigadas, porque eu sou tão pobrinho, eu sou tão cheio de lutas e dificuldades na vida. Então, se alguém fez alguma coisa por mim, eu não preciso dizer obrigado, porque no final da história eu preciso, e se eu preciso, as pessoas são obrigadas a fazer por mim. Isso é a mentalidade de alguém que é vítima, se coloca como um pobre coitado na vida. Nunca que uma pessoa assim, ela vai conseguir manifestar gratidão por aquilo que ela recebe. E o problema é que isso se torna um ciclo que vai repetindo ano após ano. É mais ou menos assim: a pessoa, ela é uma vítima. Eu não posso dizer obrigado, eu não posso ajudar ninguém, eu preciso ser ajudado. E quando ela tem esse pensamento, ela não vai fazer nada. Davi falou ali, eu preciso pagar os meus votos e fazer isso agora. A pessoa que é uma vítima, ela fala: eu não posso fazer nada por ninguém agora, eu não posso agradecer a ninguém agora. Automaticamente, porque ela não faz nada, ela recebe alguma coisa, sim ou não? O que ela recebe? Nada. E quando ela não recebe nada, aí ela fica mais vítima ainda. Está vendo? Nada acontece na minha vida. Está vendo? Eu preciso mesmo que as pessoas me ajudem, porque eu não tenho nada, tudo falta para mim, tudo sempre para mim é mais difícil.
E ela, quando se coloca como vítima, ela vai manifestar generosidade e gratidão com alguém? Não vai, porque ela tem a mentalidade de vítima. Por ela não manifestar generosidade e gratidão com ninguém, ela recebe alguma coisa? Nada. E aí vive esse ciclo. Você entende isso? Eu preciso tirar essa mentalidade de vitimização e esse complexo de inferioridade, porque senão isso vai me impedir de ser grato. Pastor, mas eu estou passando por um momento difícil, eu tenho uma história difícil, eu tenho uma história de muito sofrimento, de muita dor. Muitas pessoas aqui na igreja também têm, mas não tem uma mentalidade de vítima. Então nós nos colocamos como mais do que vencedores. Você pode bater no peito e dizer assim: eu sou mais do que vencedor. O que significa ser mais do que vencedor? Eu passei por lutas, eu passei por dificuldades, eu continuo enfrentando lutas, eu continuo enfrentando dificuldades, mas eu tenho um Deus que age em meu favor, e eu vou vencendo lutas e dificuldades dia após dia. Eu venci na minha caminhada e venço hoje, e vou continuar vencendo amanhã, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo, porque eu sou mais do que vencedor. Alguém pode dizer aleluia aqui? Oh, meu Deus do céu! Eu preciso ter o coração grato, e para ser grato eu não posso ser uma vítima. Olha o pensamento diferente, a fala diferente de um e de outro. O grato, ele diz como Davi disse: o que eu darei ao Senhor? A vítima diz: o que Deus não me deu ainda, que eu estou pedindo há um tempão e Ele não me dá? O grato, ele diz: eu não mereço tudo aquilo que Deus tem me dado e tem feito por mim. Tudo que Ele tem me dado e feito, eu não sou nem merecedor da metade disso. A vítima diz: por que comigo nada dá certo? Para mim sempre as coisas são mais difíceis. O grato, ele conta as bênçãos que Deus tem dado para ele, mesmo que ele esteja enfrentando lutas e problemas, porque ele sabe que no meio das lutas e problemas tem coisas boas que Deus fez e que Deus tem feito. Então ele conta as bênçãos. A vítima vive com a cara feia, olhos para baixo, e só conta os problemas que está sofrendo. O grato, ele pergunta: o que eu posso dar? Eu chego na igreja e eu pergunto: o que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? O grato pensa assim. A vítima pensa: o que essa igreja pode fazer por mim? O que você pode me dar? O que Deus pode me dar? Então eu quero que você pergunte para o vizinho que está do seu lado: grato ou vítima, o que você tem sido? Alguém pode dizer um aleluia aqui? Segunda coisa que impede as pessoas de manifestarem a gratidão e serem generosas é o orgulho. Existem pessoas que não são gratas porque elas são orgulhosas. E o orgulho, meu irmão, mata a gratidão. Uma pessoa orgulhosa, ela não agradece nada a ninguém, porque ela acha que tudo que ela conquistou sozinha. Então ela diz: por que eu vou dizer obrigado para alguém? Consegui isso no meu esforço. Consegui isso ralando pra caramba. Mas você se esqueceu que alguém estava intercedendo e orando por você todo dia enquanto você estava ralando. Você se esqueceu que enquanto você estava ralando, dentro da sua casa tinha alguém cobrindo uma área que você não dava para cobrir e fazer enquanto você estava ralando. Se eu deixar o orgulho tomar conta do meu coração, eu não vou ser uma pessoa grata e nem generosa. Isso é um perigo para nós. Existem pessoas que elas acham
que elas podem levar a vida delas sozinhas, sem precisar de ninguém. E isso é um perigo para nós, porque mostra a soberba e a arrogância. E Deus, na sua palavra, diz que Ele rejeita aqueles que são soberbos, mas Ele dá graça para aqueles que são humildes. Alguém pode dizer um aleluia aqui? Eu, quando senti que o orgulho está querendo bater no meu coração, não, deixa que eu faço tudo sozinho, não preciso de ninguém. Opa, já é um alerta. Não, eu não preciso de ninguém. Também na hora que eu for abençoado, ninguém vai me pedir nada, tá? Davi, ele foi para uma batalha contra os amalequitas, quando os amalequitas invadiram Ziglac e roubaram tudo deles. E alguns homens de Davi, presta atenção nisso aqui, alguns homens do exército de Davi não queriam ir para aquela batalha. Davi falou: não tem problema não, se vocês não querem ir, pode ficar aqui, quem quer ir? Aí uma galera falou: eu quero ir. Davi falou: vamos lá. E eles venceram os amalequitas, pegaram tudo de volta que os amalequitas tinham roubado, e ainda tiveram despojo que era dos amalequitas, e chegaram no arraial. Quando chegaram no arraial, os que não foram começaram a falar: Davi, me abençoa, me abençoa. Aí os que foram com Davi falaram assim: não, não dá para eles não. Eles não foram. Davi falou: dá para eles sim também. Alguém pode dizer generosidade e gratidão? Pastor, mas isso é louco demais. Pois é, o reino de Deus é assim mesmo, é completamente diferente do mundo. É completamente diferente. Então nós precisamos botar na cabeça: eu preciso das pessoas. Diga para o vizinho que está do seu lado: eu preciso de você. Agora diga para o outro que está do outro lado: e você precisa de mim. O que mais nós precisamos fazer para não impedir a gratidão e a generosidade de se manifestar na nossa vida? Nós precisamos ficar atentos e vigilantes quanto ao espírito de comparação. Porque se eu começar a me comparar com outras pessoas, eu vou fechar o meu coração e não vou ser grato e não vou manifestar generosidade. Tudo isso começa com um sentimento de comparação. A comparação bloqueia a gratidão, meu irmão. E como que se manifesta a comparação? A comparação se manifesta em uma situação que eu estou vendo outras pessoas serem abençoadas e eu ainda não tive a minha. Então, eu ouvi o testemunho de alguém lá no encontro, dei uma passadinha lá, fugidinha. Está acontecendo um encontro lá no sítio, lá tem uma galera lá e está bom demais. Diga aleluia aqui, ó. E um irmão estava falando lá no encontro que é tão fácil a gente orar e Deus abençoar as pessoas, mas parece que a gente mesmo, Deus não abençoa. Falei: é nesse teste que Deus está pegando esse irmão. Porque eu preciso ficar feliz com aquilo que Deus não me abençoou ainda, mas me usou para abençoar a vida de alguém. Esse é o teste que nós precisamos ser aprovados. Aleluia, irmão. Eu não posso ficar me comparando com a vida do outro, porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu tempo, cada um tem o treinamento que Deus quer fazer. Eu estou recebendo um treinamento da parte de Deus para o que Ele tem programado para o meu futuro, que é diferente do treinamento que Ele está fazendo com você. Então tem coisas que Deus vai me provar que Ele não vai provar você, que vai ser facinho. Você orou aqui, vai lá, pum, está na mão. Você pediu, Deus foi lá e deu. Você nem fez muita força, o negócio veio. Mas irmão, para eu conseguir vai ser uma luta. E por que comigo é diferente de você? Porque Deus está querendo me treinar em uma área onde você não precisa de treinamento. Alguém pode dizer um aleluia aqui? Eu não posso deixar a comparação ela tomar espaço no meu coração, porque se eu deixar a comparação tomar espaço no meu coração, eu vou bloquear a minha atitude de gratidão e não vou mais ser generoso.
Não vou mais me envolver na obra do jeito que eu me envolvia. Eu não vou mais abençoar as pessoas e a obra como eu abençoava. E isso aconteceu porque meu coração se fechou quando eu comecei a me comparar. Por que com o outro é assim e comigo é assado? Por que com ele é dessa forma e comigo é assim? Isso fecha o nosso coração. Você quer ver um exemplo na Bíblia disso? Quer ver um exemplo? João capítulo 5, versículos 6 e 7. Olha o que diz. João 5. Jesus, vendo esse deitado e sabendo que ele estava ali há muito tempo, disse, dá uma paradinha aqui. Isso é o paralítico de Betesda. Ele estava no poço lá há 38 anos, paralítico. Jesus vai até aquele homem e pergunta para ele: você quer ficar curado? A oportunidade para ele receber a cura está aqui, na porta, batendo na porta do coração dele. Aí no versículo de número 7, o enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque, mas quando eu vou, vai lá outra pessoa e desce antes de mim. Um monte de gente que só está preocupada com a vitória dela, Senhor. Eu estou aqui há 38 anos sofrendo e ninguém me ajuda, Senhor. Estou vendo todo mundo ser abençoado. Tem gente que chegou primeiro, chegou antes. Eu cheguei antes e outros chegaram agora. E eles vão lá correndo lá, ó, e pegam a bênção. E eles só estão preocupados com isso. E eu estou aqui, não acontece nada comigo. Se comparando, irmão. Jesus está ali para fazer um milagre na vida dele, na área onde ele mais precisava, e ele está com o coração fechado, porque ele estava se comparando, só olhando o que está acontecendo com os outros. Olha os outros, olha os outros. Sabe que o nosso coração ele se fecha para generosidade quando nós ficamos olhando o que está acontecendo com os outros e não olhamos o que Deus está querendo fazer na nossa vida. Então fala para o seu vizinho, cada um tem a sua história. Diga, preocupe-se com a sua história. Na casa de pessoas que têm muito filho, no meu caso, de vez em quando tem uns arranca-rabo com os irmãos, e aí ciúme de um com o outro. Por que deu isso para ela e não deu para mim? Por que o dele foi assim e o meu foi assado? Alguém passa por isso aqui dentro de casa? Não dá para se comparar. Dá, por mais que você que é pai, não, eu vou fazer tudo igualzinho, não dá, porque cada história é uma história diferente. Sim ou não? Cada história é uma história diferente. Agora, se um filho nosso fecha o coração, porque ele acha que você dá mais para um, faz mais para o outro, acabou, ele não vai aplicar princípio de honra com você, ele não vai aplicar o princípio de generosidade, nem da gratidão, e tudo na vida dele vai dar errado. Aí ele vai dizer assim, o problema é o meu pai, a minha mãe, o problema é Deus, quando na verdade não é. É aqui o coração que está se comparando e se fechou para um princípio poderoso chamado gratidão. Eu preciso olhar a minha história, eu preciso olhar aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que Ele já tem me dado e não aquilo que Ele poderia me dar e ainda não me deu. Se Ele está escrevendo uma história na minha vida e eu ainda não recebi o que eu gostaria, é porque Ele está me treinando para isso, Ele está me preparando, e eu quero estar com o coração aberto para ser treinado por Ele, eu quero estar com o coração aberto para ser guiado por Ele, em nome de Jesus, aleluia. Isso aí. Ó Deus, eu não posso me comparar. O quarto ensinamento que breca o nosso coração de manifestar gratidão e ser generoso é quando nós sofremos de amnésia. Alguém de vez em quando tem um problema de amnésia. Esqueci. Esqueci.
Fala para o vizinho que está do seu lado, fala: a sua memória fraca me incomoda. Fala para ele: me incomoda, esqueci. Porque esse esqueci, irmão, faz nós manifestarmos a ingratidão a Deus e às pessoas. Esqueci. Não, nós precisamos lembrar do que Deus fez, do que Deus tem feito, e manifestar a gratidão a Deus e manifestar a gratidão às pessoas, porque existem pessoas que fizeram no passado, existem pessoas que continuam a fazer hoje, e nós temos que ter a gratidão por isso, sem deixar a nossa memória apagar. Aleluia. Davi é um exemplo de alguém que não tem memória fraca. Imagina só, Vitão, Davi está lá no palácio, o rei está tudo tranquilo, está tudo bem, está tudo em paz, prosperidade, vitória sobre os inimigos. Diga aleluia. Tem gente que vai ficar tudo bem nos próximos meses aqui. Prosperidade, vitória sobre paz. Você pode dizer um aleluia? E ele está lá no seu cantinho, no palácio. E de repente passa um filme na cabeça dele assim, ó: para eu estar aqui aonde eu estou, quem um dia me ajudou? Para eu estar aqui vivendo o que eu estou vivendo, quem um dia passou no meu caminho e foi uma bênção, quando eu nem rei era ainda? Aí ele se lembrou: Jonatas. Jonatas. Mas Jonatas morreu, Senhor. Então, como que eu posso fazer alguma coisa por Jonatas se ele morreu? E aí Deus fala: pergunte se existe algum descendente de Jonatas vivo. Então ele chama os seus soldados e ele faz aquela pergunta que nós perguntamos, que nós fizemos no domingo passado: existe alguém ainda da casa de Jonatas que esteja vivo, para eu usar de beneficência, de gratidão, de generosidade com essa pessoa? Davi não tinha memória fraca. Então eu quero que você pare por um minuto agora. Por um minuto você vai fechar os seus olhos comigo, e você vai lembrar de pessoas que estavam na sua vida quando você não era nada, no início da sua caminhada, quando você não tinha nada, e que te deram oportunidade, e que te deram investimento, e que botaram portas abertas para você. Gente que passou na sua história e você não pode esquecer. Feche os seus olhos agora. Lembre-se de um nome. Lembre-se de dois. E você vai botar a mão na sua cabeça e vai dizer: eu repreendo toda memória fraca a pessoas que eu tenho que agradecer. Aleluia. Quem sabe, irmão, é um ato desse que está faltando para virar a chave na sua vida. Quem sabe é um ato desse que está faltando para que você possa experimentar uma vitória diante de uma batalha grandiosa que você está enfrentando hoje. É um ato desse que vai manifestar favor de Deus sobre você, favor de Deus sobre a sua casa, favor de Deus sobre a sua vida financeira, favor de Deus sobre as suas questões profissionais, favor de Deus com um ato de gratidão. É uma situação como essa que pode estar faltando. Então, olhando isso, eu faço uma avaliação para a minha vida, na minha vida. E essa avaliação eu pergunto o seguinte: Senhor, o que eu preciso fazer para que o meu coração não deixe de ser grato com as pessoas que eu preciso ser?
O que eu preciso fazer para o meu coração não se fechar e eu faltar a generosidade com pessoas que eu não devo faltar? Então eu vou dizer o que foi que o Senhor me instruiu. Primeiro, é preciso você se proteger da murmuração. Porque se nós deixarmos, nós vamos abrir a boca para murmurar, e a murmuração ela mata o espírito da gratidão. Porque a murmuração faz eu só olhar as coisas que eu ainda não recebi. A murmuração faz eu olhar somente as coisas que os outros têm como defeito e como falha. A murmuração faz eu olhar apenas aquilo que não está do jeito que eu gostaria que estivesse. E quando eu olho essas coisas, o meu coração, ele se fecha e eu não consigo manifestar gratidão. Meu coração se fecha e eu não consigo manifestar generosidade. Por mais que eu saiba que eu devo, eu não consigo, porque o meu coração está fechado. E esse coração se fechou porque a murmuração tem sido constante. Olha o que diz o texto de Filipenses capítulo 2, versículo de número 14, 2,14. Fazei todas as coisas sem... Todas as coisas, então, todas as coisas significa o que, irmão? Todas as coisas significa o que? Diga todas. Fala aí para o seu vizinho, para de murmurar, irmão. Você quer ver um exemplo prático no dia a dia? Dentro de casa. Não aguento mais. Não aguento mais, essas crianças me deixam louca, não aguento mais, a minha vontade é de largar todo mundo dessa casa e sumir. O dia que eu sumir, vocês vão dar valor. Isso é murmuração, sim ou não? Então quando que eu vou agradecer a Deus, porque Ele me deu uma família abençoada, me deu filhos abençoados, me deu um teto para eu morar? Eu não vou conseguir agradecer a Deus, sabe por quê? Porque a murmuração está nos meus lábios. Outro exemplo, no dia a dia, eu começo a reclamar e murmurar de coisas. Ih, tá vendo aqui essa cadeira fora do lugar? Ó, tá vendo ali, ó, o menino do som aumentou demais a bateria. Ó, que coisa. E aí eu chego no lugar que é para eu adorar a Deus, eu não vou conseguir adorar a Deus porque o meu coração ele já foi tomado pelo espírito de murmuração. Isso aqui não tá bom, aquilo não tá bom, aquilo tá fora do lugar, e tá todo mundo adorando a Deus que não olhou a isso e sentindo a presença e a glória de Deus, e você não está sentindo nada. Aí quando você sai do culto, você fala assim: acho que o culto foi muito bom hoje. Não tem nada a ver com o culto, e sim com a murmuração do seu coração. Alguém pode dizer um aleluia aqui? Se eu quero ter o coração sempre grato, eu tenho que olhar as coisas boas que Deus está fazendo, as coisas boas que Deus me deu dentro da minha casa e na minha família, as coisas boas que Deus tem colocado na minha vida, que envolve os meus irmãos da minha célula, os meus irmãos da igreja. Eu vou olhar as coisas boas. Se eu for olhar as coisas que não são boas, meu coração se fecha. Segunda coisa que precisamos fazer para guardar o nosso coração é ser humilde. Olha o exemplo de humildade que Jesus conta para os seus discípulos, mostra para os seus discípulos em Lucas capítulo 17. Se você pensa assim, eu sou uma pessoa humilde, eu quero ver se você consegue mostrar a sua humildade fazendo o que aconteceu aqui nesse texto que eu vou ler. Se eu tiver humildade, que é o contrário do orgulho e da soberba, eu vou sempre fazer o que eu vou te mostrar agora. Bota na tela aí Lucas capítulo 17, a partir do versículo de número 11.
Bota do versículo 11 em diante. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Eram quantos leprosos? 10. Então imagina comigo, 10 leprosos que pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Jesus deu uma palavra: vai, vocês podem ir, creiam na palavra. E eles foram, e eles colocaram o princípio da fé em ação, receberam o milagre no meio do caminho. Tem gente que coloca a fé em ação, recebe o milagre no meio do caminho, igual eles receberam, só que a vida continua. E é o que eu vou fazer no meio da continuidade da vida que determina quanto mais eu vou receber de Deus. Porque olha só, e um deles, vendo que estava ação, ele estava no meio do caminho. No meio do caminho os 10 foram curados. E um olhou no meio do caminho, ele já estava distante, longe de onde Jesus estava. E quando ele olhou, ele falou assim: caraca, eu estou curado, não tem mais lepra, vocês também não? E eles: eu também não. Caramba, eu vou voltar para agradecer. E os 10 falaram: vai ter que voltar isso tudo? Vai dar um trabalho danado, está sol, deserto. Ah, não vamos voltar não. Mas um falou: eu vou voltar. Fala para o seu vizinho: os gratos sempre voltam. A humildade faz eu voltar. E isso é o que determina o que eu vou receber depois e depois e depois. Porque nesse momento aqui ele tinha recebido até então, junto com os outros 9, somente a cura da lepra. Mas quando ele volta, presta atenção aqui no texto. Então voltou glorificando a Deus em alta voz. Versículo de número 16. Caiu aos seus pés com o rosto em terra e dando-lhe graças. Esse era um samaritano, nem judeu era o cara, viu? Vai lá, versículo 17. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? Cadê os 9? No meio da caminhada cristã, você é um dos 9? Ou você é o que volta para agradecer? Cadê os 9? Avança. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão a esse estrangeiro que está aqui. Verso 19. Disse: levanta e vai, a tua fé. Fábio Macedo, ele tinha recebido na primeira bênção a cura da lepra, porque ele voltou e agradeceu em humildade. Ele recebe o milagre da salvação. Vai porque a tua fé te salvou. Vai porque a tua fé te salvou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aleluia. Sabe, irmãos, existem pessoas que vêm na igreja e elas só querem que Deus abençoe elas na cura delas. Existem pessoas que vêm para a igreja e elas só querem que Deus resolva o problema do casamento delas que está no inferno. Existem pessoas que vêm para a igreja e elas só querem que Deus resolva o problema financeiro dela. E se é só isso, a primeira coisa que não acontecer do jeito que ela queria que acontecesse, ela vira as costas e vai embora. Agora o grato, ele é humilde, e ele sempre volta para reconhecer e dizer: Senhor,
obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida até aqui. Até aqui tem o Senhor nos ajudado. Até aqui o Senhor tem feito maravilhas. Eu estou aqui para dizer obrigado. Quantos querem dizer junto comigo obrigado? Nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado. Nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito em nossa família. Obrigado. Nós te agradecemos pelo dom da salvação. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado. Oh, Deus, obrigado. O orgulhoso não volta porque ele acha que o que ele recebeu foi ele que conquistou com seu mérito. É por isso que é preciso ter humildade para manifestar a gratidão. Terceira orientação, para eu ter o meu coração sempre aberto a aplicar a gratidão e a generosidade. Deus falou, coloque isso como se fosse um exercício. Exercite a gratidão todos os dias de maneira intencional, para com Deus e para com as pessoas. Exercitar de maneira intencional, é você já acordar e estar aqui na sua cabeça: quem eu posso agradecer hoje? Eu já começo agradecendo a Deus, porque se você para de manifestar gratidão a Deus e às pessoas, você perde esse princípio, que é poderoso. É como se fosse um músculo a gratidão. Você precisa exercitar todo dia para ele crescer. Se você para de exercitar, o músculo atrofia e você se torna uma pessoa ingrata sem perceber. Eu preciso colocar isso em prática. Então eu já começo pela manhã e eu lembro de 3 coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida no dia anterior. E eu começo a dizer: Deus, obrigado por isso, obrigado por isso. E à medida que eu vou agradecendo pelas 3, Deus vai me fazendo lembrar de mais. E aí eu continuo agradecendo. Isso é intencional nas minhas orações todos os dias. Agora, no final de ano, eu faço isso já há 8 anos. Eu preparo uma lista num caderno e escrevo 200 motivos que eu tenho para agradecer a Deus. Eu fico um bom tempo só escrevendo. Começo em um dia, aí no outro dia escrevo mais um pouco, e no outro mais um pouco. E à medida que eu vou fazendo isso, meu coração vai sendo tomado por um sentimento de louvor a Deus, de engrandecimento ao Senhor, porque eu vejo quanta coisa boa que Ele tem realizado na minha vida. Eu sinto isso dentro de mim. Então eu preciso exercitar a gratidão, irmão. E exercitar a gratidão intencionalmente, até quando as coisas não estão indo bem. Intencional. Vou botar na minha cabeça o seguinte: eu sou uma pessoa grata. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Olha o que diz. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas, quantas coisas, irmãos? Algumas? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem aqui ama a Deus? Diga aleluia. Você ama a Deus mesmo, irmão? Mais do que o Flamengo? Quem ama a Deus mais do que o Flamengo? Diga aleluia. Olha lá que eu duvido aqui, alguns aqui que estão com a camisa hoje aqui. Quem ama a Deus mais do que o Flamengo? Diga aleluia. Os vascaínos era para gritar aleluia. Mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu agradecer a Deus de maneira intencional é eu entender isso. E quando alguma coisa fugir o que eu tinha planejado, eu vou dizer: Deus, obrigado, porque eu te agradeço, porque todas as coisas elas cooperam para o meu bem. Obrigado, Senhor. É o cara que sai de casa de manhã. Eu ouvi há um tempo atrás uma história dessa. O cara saiu de casa para o seu trabalho e ele fez sua oração, tirou tempo com Deus, leu a Bíblia, tomou café junto com a esposa e estava preparado para um dia
de reuniões intensas que ele iria fazer na sua empresa. Deu um beijo na esposa, deu um beijo nas crianças e saiu arrumadinho no seu carro. E depois de andar alguns quilômetros com o seu carro, o pneu do seu carro fura. E ele não consegue pedir ajuda, porque ele tinha tempo para a reunião, ele não consegue pedir reboque do seguro, ele agora tem que botar a mão naquela roda, e ele estava de camisa branca, e ele estava de terno, e ele começa a trocar aquele pneu, e ele começa a falar: Senhor, que coisa, eu orei de manhã, por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Eu tinha uma reunião importante, e ele todo sujo, e ele começa a falar: por que isso, Senhor? Está aqui, eu sou teu servo, por quê? E ele troca a roda, ele volta para o carro, e ele vai correndo em direção ao seu trabalho. Quando ele está quase chegando no seu trabalho, ele vê um engarrafamento, e ele começa já a falar: poxa vida, Deus, está vendo? Olha só, vai atrapalhar o meu dia todo, e eu orei, eu pedi para Deus me abençoar. E ele, no meio do engarrafamento, começa a ver sirene de ambulância, de polícia, e quando ele passa pelo engarrafamento, ele vê um acidente no cruzamento de um caminhão que pegou um carro e quebrou o carro de lado, virou, o carro capotou, torceu o carro todinho. O cruzamento que ele passa todos os dias. E na hora que ele está ali naquela situação, Deus fala com ele: eu furei o seu pneu, porque era você que era para estar aqui nesse acidente. Mesmo que o seu pneu furou em alguma situação, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga: Deus, muito obrigado. Alguém pode abrir a boca e dizer: Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Alguma coisa não está do jeito que você gostaria. Diga: Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Você quer ver uma coisa que Deus está falando com alguém aqui? Isso aqui é fresquinho. Deus está falando com alguém. Você estava cheio de expectativa, porque você orou no jejum de 21 dias, você colocou um negócio que você ia fechar, e você pediu, você clamou: Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa. Você se consagrou para isso. O negócio não foi assinado, deu para trás. E você estava questionando Deus. Então Deus está mandando dizer para você: isso não foi assinado porque eu te dei um livramento, isso ia arrebentar com a sua vida lá na frente. Eu te dei um livramento. Então abra sua boca aqui nessa manhã e diga: Deus, muito obrigado. Alguém pode junto comigo dizer: Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Aleluia. Oh, meu Deus. Se eu quero ter o meu coração generosidade sempre, eu preciso retribuir aquilo que eu tenho recebido com atos de generosidade. Você tem sido abençoado por Deus? Quantos têm sido? Digam amém. Deus abençoou Abraão, Vitão, falou assim: eu vou te abençoar, e você vai ser uma. Se eu tenho sido abençoado por Deus, para eu manter o meu coração grato e generoso, eu preciso abençoar a vida de outras pessoas. Eu preciso ser uma bênção para a obra de Deus, porque isso vai me mantendo com a chama acesa. E sabe o que nos faz ser esses abençoadores de pessoas e da obra de Deus, independente do que as pessoas elas fazem, independente do que eu já vi de errado acontecer em igrejas e na obra de Deus? É eu ter o seguinte pensamento: eu sou devedor a tudo aquilo que Deus fez e tem feito na minha vida. Eu sou devedor. Tem uma frase que eu tenho ela gravada na minha mente e falo constantemente com vocês a respeito de gente que você abençoa, que você dá, que você investe, e aí essas pessoas não reconhecem, não são gratas, não retribuem. Aqui na minha cabeça eu tenho a seguinte frase:
ninguém me deve nada. Você pode dizer isso aqui hoje? Diga, ninguém me deve nada. Ouviu, marido? Você pode dizer aí para sua esposa, você não me deve nada. A esposa pode dizer para o marido, a esposa dizer para o marido, ela fala assim, não vou falar isso não, pastor, ele me deve muito, esse cara aqui. Qual é a frase que a gente tem que ter? Ninguém me deve nada. Mas eu tenho outra frase. Sabe qual é a outra? Ninguém me deve nada, mas eu devo tudo. Sabe por quê? Eu sei da onde Deus me tirou e a obra que Ele tem realizado na minha vida. Eu sou devedor. Eu sou devedor, então por isso eu preciso ser, enquanto houver fôlego de vida em mim, eu preciso ser grato, eu preciso ser generoso, eu preciso ser abençoador, independente do que eu sofra, independente do que as pessoas façam, eu sou devedor, então eu vou abençoar sempre. Alguém pode dizer um aleluia e dar um aplauso ao Senhor por isso? Glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 14, bota na tela aí. Romanos 1, 14, o apóstolo Paulo diz: eu sou devedor, tanto a gregos, como a bárbaros, como a sábios, como a ignorantes. Eu devo, porque eu sei o que eu recebi de Deus. Para sempre eu sou devedor. É por isso que Davi pergunta. Um homem segundo o coração de Deus pergunta: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Você podia fazer uma pergunta para quem está do seu lado: o que eu posso fazer por você hoje? Pergunta para alguém. A esposa esperta vai falar para ele: me leva para almoçar na churrascaria. O marido esperto vai falar: faz carinho em mim e massagem quando eu chegar em casa. Agora eu quero que você faça essa pergunta para Deus: o que eu posso fazer, Senhor, pelo Senhor, para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Será que Deus está pedindo para você se envolver mais na obra, porque você tem sido tão abençoado, e com aquilo que você tem sido abençoado, o seu tempo, ele agora ficou curto. A bênção que Deus te deu, ela está afastando você do propósito de Deus. Será que você não pode dar para Deus um tempo a mais no seu dia, quando você parar para ler a Bíblia e orar a Ele? O que você pode oferecer para Deus? Por favor, fique de pé.